Bom, a gente está na nossa jornada pela Bíblia, né, e em cada gênero que a gente estuda, prepara a gente para o encontro com esse gênero que a gente vai estudar hoje. A narrativa nos deu palco e contexto para a história de Deus, a poesia nos deu linguagem para a nossa alma, para expressar o que está dentro de nós, né, permitindo que a gente coloque os sentimentos para fora diante de Deus. E a sabedoria nos dá uma bússola moral, né, uma bússola de para que a nossa vida seja conduzida segundo a vontade de Deus, a viver de maneira justa e com discernimento, né. Agora a gente chega no centro de tudo isso, que é, o foco total no protagonista de toda a Bíblia, né. Eh, é aquilo que dá sentido a cada um dos outros gêneros bíblicos, né. John Stott foi quem disse que Jesus é a chave hermenêutica de todo o texto bíblico, ou seja, todo o texto precisa ser lido à luz daquilo que Jesus viveu, fez e ensinou, né. Então, cada gênero que a gente encontra na Bíblia se curva diante desse gênero que nós vamos estudar hoje, que é o gênero evangelho. Esses livros, os 4 livros, né, que são chamados de evangelhos, não são só biografias de uma pessoa, não são só a história de Jesus, mas eles são proclamações teológicas da identidade e da obra de Jesus Cristo de Nazaré. Eles são a boa notícia, por isso são chamados de evangelho e não só de biografia de Jesus ou vida de Jesus. Eles são a boa notícia em si, né. O gênero evangelho é um gênero único. Não existe em nenhuma outra literatura, mesmo literatura religiosa, algo que se assemelhe a esse gênero literário que a gente chama de evangelho. Ele é muito diferente do diário de bordo, né, que a gente viu lá em Segunda Reis, em Segunda Crônicas, né, que nos conta histórias do passado. Eh, os evangelhos, diferente das narrativas, ele tem um propósito que transcende a história. O propósito de revelar Jesus para que as pessoas pudessem crer nele e ter vida em seu nome. Dentro da linha, da minha linha interpretativa, né, da linha interpretativa que eu prefiro, a gente entende que o evangelho, ele é uma escrita posterior às cartas paulinas, e ele vem exatamente para dar uma nivelada, digamos assim, né, na comunicação, porque as cartas de Paulo e dos outros apóstolos, né, foram escritas para grupos específicos, que tinham problemas específicos. Então, os evangelistas vêm trazer o relato do evangelho como uma linguagem universal para toda a igreja, de todos os lugares e em todos os tempos. Muito bem, embora cada um dos 4 evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, tenham uma voz distinta, uma forma distinta de abordar e a escolha de histórias distintas dentro da narrativa do evangelho, eles compartilham muitos elementos comuns que definem esse gênero. Os evangelhos são sim a narrativa da vida de Jesus, mas ela é mais do que isso. Ela traz ensinos e sermões, por exemplo, certo? Ensinos e sermões estão contidos nos evangelhos. Discursos de Jesus, como o Sermão da Montanha, né? Que revelam a autoridade ética do Filho de Deus e de como ele deseja, qual é o seu propósito para aqueles que pertencem ao seu reino. Ele também traz, como nessa música que nós cantamos hoje, milagres e sinais, né, feitos sobrenaturais de Jesus que comprovam a sua autoridade, o fato dele ser o filho de Deus, e que também ele utiliza como pedagogia, né. Ele pega, por exemplo, o homem cego e ensina para os seus discípulos acerca de como Deus, o poder de Deus pode transformar algo que é visto como uma maldição em glória a Deus, né. Então, o poder de Deus sobre a natureza, sobre o pecado, sobre as doenças, sobre os demônios, tudo isso é trabalhado nesses milagres e sinais. Outra coisa que acontece muito nos evangelhos são as parábolas, né? São histórias muito simples, fáceis de se memorizar, que utilizam elementos do contexto daquele cidadão, daquele tempo, né? Com significados profundos e
espirituais, e eles são usados por Jesus para trazer as verdades eternas, para trazer os conceitos por trás do seu reino, aquilo que sustenta o seu reino. E por último, a gente tem a narrativa da paixão, né, que vai estar em todos os evangelhos, que é o clímax dos evangelhos, que é o momento de Jesus ser entregue, preso, julgado, torturado, condenado e morto, mas também ressuscitado ao terceiro dia e assunto aos céus, esse evento celestial que dá o pontapé inicial à igreja, né? Ali Jesus já envia os seus discípulos e diz que eles serão testemunhas disso que estava acontecendo ali. Todos esses elementos foram reunidos para construir um argumento, né? O objetivo deles é levar o leitor a uma decisão, a uma compreensão de uma vez por todas de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Deus encarnado. Mas assim como na narrativa do exílio da Babilônia, nós pegamos Segunda Crônicas e Segunda Reis e nós mostramos que havia diferença na forma como cada autor trabalhava aquele tema, nos evangelhos a gente também tem algo parecido, né? Quando a gente lê os 4 evangelhos, juntos eles têm uma imagem completa, como era lá, né, na Segunda Crônicas e Segunda Reis. Aqui também, quando nós lemos os 4, nós temos uma imagem completa. Mas quando nós lemos cada um deles individualmente, nós temos uma abordagem específica. Por exemplo, Mateus é conhecido como o Evangelho do Rei Prometido. Mateus escreve para uma audiência judaica, audiência de judeus, né? E ele se propõe a apresentar Jesus como aquele Messias que havia sido prometido, aquele que viria libertar o seu povo, o novo Moisés, o legítimo herdeiro do trono de Davi. Lembra que Davi recebeu uma palavra de Deus que o seu trono seria ocupado pelo seu filho para sempre. Esse trono nunca teria fim. Não é Salomão, porque Salomão morreu, né? Então, quem seria esse filho de Davi que ocuparia o trono para sempre? Jesus. E Mateus vem trabalhar esse tema, né? Por exemplo, quando ele traz no início do seu evangelho a linhagem de Jesus, né? A genealogia de Jesus, até Davi e Abraão, né? Mateus 1:1 lá ele começa a falar disso, ou quando ele traz no Sermão da Montanha Jesus reinterpretando os mandamentos e falando: "Vocês ouviram o que Moisés disse, mas eu digo". Então ele se coloca na posição de alguém maior do que Moisés, mais importante do que Moisés. A sua autoridade é maior do que a autoridade de Moisés. Então, essas são características específicas do Evangelho de Mateus. Quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, já é o Evangelho do servo sofredor. A escrita de Marcos, ela é rápida, direta, cheia de ação. É um evangelho muito mais acelerado, as coisas acontecem, o encadeamento dos acontecimentos é muito ritmado, muito acelerado. Ele apresenta Jesus como um servo, alguém que veio para servir, para se entregar, para se doar e, em última análise, né, para sacrificar a sua vida. O foco está nos atos poderosos e, ao mesmo tempo, na humildade de Jesus. Então, mostra o quanto Jesus é poderoso e o quanto Jesus é humilde, mostrando a verdadeira autoridade que reside no serviço. Esse é o foco de Mateus, servo sofredor. Por exemplo, né, a gente encontra toda hora no Evangelho de Mateus a expressão imediatamente. Mateus 1:21, por exemplo. Ou então a gente vai encontrar algo que é bem destacado pelos teólogos, que é o segredo messiânico. É uma expressão também que acontece em Marcos, né? Então Marcos vai falar imediatamente, porque sempre, logo após uma coisa, já acontece outra coisa. Imediatamente Jesus responde, imediatamente eles se levantam e vão embora. Então ele traz agilidade, né? E traz a figura de Jesus como esse servo sofredor que carrega um segredo messiânico, uma, uma, uma informação que não pode ser passada para ninguém. Então, em Marcos, você vai ver Jesus falando: não conte para ninguém o que eu te fiz. Ele faz, né, opera o milagre e fala: não conte para ninguém. Então, está sempre isso no Evangelho de Marcos. Quando a gente vai para Lucas, a gente tem o Evangelho do Salvador Universal. Lucas é o primeiro que vai
abrir as portas da salvação para os não-judeus, né? Isso é bastante importante na teologia lucana. Como um médico e historiador, né, ele escreve com precisão, com foco na humanidade de Jesus. O Jesus de Lucas é o Jesus histórico, é o Jesus que se aproxima mais da humanidade do que da divindade, né? Então Lucas ele vai consultar pessoas, testemunhas, né, que estiveram com Jesus e colhe deles esse depoimento. Então é um depoimento muito humano, muito próximo da nossa realidade, né? Então a missão dele é alcançar sempre os marginalizados, aqueles que não estão no foco da religião judaica. É interessante que é Lucas quem vai dar protagonismo às mulheres. As mulheres têm, assim, mais espaço na narrativa lucana do que em qualquer outro dos evangelhos, né? As mulheres são as primeiras testemunhas, a mulher é a primeira a quem Jesus diz: "Sou eu que falo contigo, eu sou o Messias, né, que vocês estão esperando", e coisas desse tipo. Lucas também é quem vai trazer a parábola do bom samaritano, né? Lucas 10, 25 a 37, mostrando Jesus colocando um inimigo de Israel como herói da sua parábola. E é Lucas também quem vai trazer a história de Zaqueu, um traidor dos judeus que seria escanteado da religião judaica, um cobrador de impostos, né? Que Jesus se convida para ir à sua casa e vai lá estar com ele e diz ao final da sua visita: "Hoje chegou salvação nessa casa". Esse é a típica história do Evangelho de Lucas, o Evangelho dos excluídos. Por isso, Jesus, nele, é o Salvador universal, aquele que abraça todas as culturas, todas as religiões, todos os povos, todos os estilos de vida e traz todos para perto de si. Foco na salvação dos marginalizados. Por último, a gente tem o Evangelho de João. Vocês sabem que é o meu favorito, eu sempre falo isso. Evangelho de João é o evangelho do Verbo encarnado. Né? João é o mais teológico e o mais filosófico de todos os autores do Novo Testamento. Ele foi escrito numa fase mais tardia da igreja. Então, a igreja já tinha experimentado muito mais coisas, já estava mais madura, e o próprio João escreve com a idade mais avançada do que os outros autores. João escreve já velhinho o Evangelho de João, certo? Um homem mais maduro, que cresceu, ele era um adolescente quando ele caminhou com Jesus. E ele carrega essa bagagem de vida para o seu evangelho. Então ele está muito menos preocupado com fatos históricos, com narrativas, com genealogias, com coisas desse tipo, e muito mais interessado na afirmação teológica. João não vai dizer que Jesus nasceu numa estrebaria, que um anjo veio anunciar. Não, ele vai dizer: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. Percebe? Essa é uma afirmação filosófica e teológica. Não está falando sobre a noite de Natal. Está falando qual é o significado da noite de Natal. Então, João tem essa característica, né? Você vai ter isso lá, João 1, né, de 1 a 18, que eu mencionei. Também ele vai ter 7 vezes a declaração eu sou, né? Jesus dizendo eu sou, que são uma marca inconfundível da linguagem teológica de João, né? João, o evangelista mais teólogo de todos, o mais profundo, o mais maduro. Partindo para nossa conclusão hoje, os evangelhos, veja bem, eu trouxe aqui as 4 vertentes, né? Os 4 autores do evangelho. Eles não são contraditórios, tá? Eles são complementares. Então, não significa porque um disse um aspecto daquela que Jesus estava na casa de uma pessoa, aí o outro vai dizer, Jesus estava na casa de 2 pessoas. Eles não estão se contradizendo. Acontece que o primeiro autor está focado em uma das pessoas, que era a dona da casa, e o segundo autor está focado na quantidade de pessoas que era a dona da casa. Então eles se complementam, né, com os diferentes enfoques que eles vão dar, certo? Por isso, os evangelhos convidam a gente a conhecer Jesus não apenas como o Messias de Israel, mas como servo de Deus, salvador de toda a humanidade, dos miseráveis e excluídos, e também como o próprio Deus encarnado, o Verbo divino, o Evangelho de João. Como o próprio João vai dizer no seu Evangelho, no capítulo 20, verso 31, ele diz assim:
Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o propósito de toda a literatura do Evangelho. Não é para a gente pegar um milagre que Jesus operou e falar, se ele fez para ele, ele vai fazer para mim também. Não é sobre isso. É sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? E aquilo que ele operou, ele é poderoso para operar, sim. Mas não significa que ele vai fazer exatamente da mesma forma, né? O que significa é que ele tem o poder. E que, se for necessário, ele vai operar. Se não operar, é porque é necessário. E está tudo bem, porque toda a autoridade é dele. Ele segue sendo o Senhor, o Cristo, o dono, o Messias, né? Nosso Kyrios, nosso Senhor. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Na semana que vem a gente vai para a última mensagem dessa série, que a gente vai falar sobre as cartas, né? E a gente vai finalizar essa série de estilos textuais do Novo Testamento, da Bíblia. E aí eu vou trazer uma pergunta, se a gente puder trocar uma ideia sobre essa pergunta. A pergunta é a seguinte: a gente viu que o Evangelho é escrito em 4 vozes, certo? 4 autores. Em qual das 4 vozes você encontra a sua história? Você costuma, encontrar a sua história? Quando você precisa de uma prova concreta, né, é em Mateus, né? Uma prova concreta, o Messias que está lá comprovado, a genealogia é a correta, ele cumpre as profecias, é Mateus quem vai trazer esse aspecto do evangelho. Ou então, quando você sente sobrecarregado de responsabilidades, né, você encontra refúgio em Marcos, que é aquele que vai trazer o Jesus poderoso, o servo, né, aquele que está ali para socorrer. Ou então, quando você se sente marginalizado ou esquecido, né? E aí você encontra o evangelho, Jesus no evangelho de Lucas, né? Que é aquele que vai mostrar o Jesus dos marginalizados, o Jesus que abraça os diferentes, os estrangeiros, né? E por último, ou em momentos de profunda reflexão sobre divindade, sentido da vida, né? Questões filosóficas e teológicas, a voz de João é a que te preenche. Qual desses 4 é que você tem mais, que você se encontra mais quando você vai buscar sabedoria nos evangelhos? Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau. É proibido